A paz de Deus a todos os irmãos e as irmãs, tudo bem com você? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei o horário que você vai assistir essa aula, mas está proposto aí para a gente aprender um pouco mais sobre os atributos de Deus, tá? Hoje, especificamente, a gente vai adentrar aí nesse ponto bem primordial aí dos atributos de Deus necessariamente, tá bom? Que a graça de Cristo esteja com você, tá? Se eu pudesse, daria um abraço agora em você, tá? Eu já quero agradecer também o esforço, e eu preciso parabenizar aqui o esforço do Washington, do Thales, que sempre tem nos ajudado aí com as gravações, um edita, outro grava, outro... Nossa, parabéns aos irmãos, Deus abençoe também a dedicação de vocês, tá? Sem isso não daríamos para estar nesse sistema híbrido, tá? Nesse sistema remoto aí, tá? Então, Deus abençoe, eu louvo a vida de vocês, tá? Um grande abraço a todos os irmãos e as irmãs, tá? Sem delongas, agora eu vou ficar uma horinha aí com vocês, tá? Peço a extrema atenção, o cuidado, o zelo. Eu sei que talvez você pode estar fazendo alguma coisa, não vou falar para você parar, tá? No entanto, eu quero que você participe aqui da aula. A gente vai tentar fazer um sistema produtivo, tá? Aqui nessa aula. Por exemplo, eu vou falar para você dar um pause aí, ler esse versículo, para você trazer um pouco mais de elucidação e entendimento do que eu estou falando para você, tá bom? É muito importante a sua participação e a sua interatividade para a gente aprender um pouquinho mais, tá? Eu sei que você pode estar lavando louça, pode estar varrendo a casa enquanto ouve a aula, mas se você conseguir, tá? À medida que eu for falando, vá lendo algumas questões aí. Beleza? Então, ore comigo nessa noite, tarde ou manhã na qual você está e se encontra aí. Pai Santo, quero agradecer, Deus querido, por tudo. O Senhor já conhece bem os meus irmãos e as minhas irmãs, Deus, que vão assistir essa aula. Deus, eu estou gravando neste domingo, Deus. Eles talvez vão assistir durante a semana e o Senhor sabe como cada um vai reagir, Pai. Deus, eu peço a Ti, Deus, que o Senhor nos ajude a nos engajar cada vez mais, Deus, na Tua palavra, para a glória do Seu nome. Eu quero realmente pedir ao Senhor que o Senhor venha intervir, Pai. Me dê, Deus querido, sabedoria, Deus, discernimento, para saber colocar as palavras para os meus irmãos entenderem. Também dê a eles, Pai querido, qualidade de boa escuta, para que eles possam, Deus querido, escutar e reter isso tudo no coração deles, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai querido, eu peço ao Senhor, para que o Seu nome seja glorificado e engrandecido. Pai Santo, venha estar conosco, venha estar aqui, Deus querido, nesse sistema remoto para a glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus eu oro, Deus, ao Senhor, Pai, com toda expectativa de que o Senhor falará conosco. Amém. Amém, amém e amém. Serve um café aí? Fica à vontade, viu? Sinta-se na sua casa. Vou apresentar aqui então já para você, para não perder tempo, tá? Aqui a nossa pauta de hoje, tá? A doutrina de Deus, aula número 3, o caráter de Deus e atributos comunicáveis e incomunicáveis. Segue na tela aí para você, tá? É a pauta e a proposta do dia de hoje. É muito importante citar o que a gente viu semana passada, né, que a gente falava um pouco da personalidade, ou seja, dos nomes de Deus, tá? É o Elion, Elohim, Jeová, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Tsidekenu, Jeová Shammah, Jeová Ra, Jeová Rafá, meu Senhor, que tira toda a dor. Você lembra dessa música? Então, se você não lembra, tá? É uma música um pouco antiga, um tal cantor que já desviou aí do caminho, ele fez uma música buscando citar todos esses termos e ficou muito bacana, viu? Bem importante para a questão de decorar mesmo, tá? Todo encontro que vamos dizer assim, os homens de Deus do Antigo Testamento tinham com Deus, tá? Eles buscavam sempre dar um nome, e o próprio Deus se apresentava sempre com um nome a eles. Ou aquele encontro com Moisés e Deus, quando Deus ele fala, eu sou o que sou, Moisés pergunta, e agora, Deus, o que eu vou falar para esse povo? O que eu posso
falar quem é o Senhor. Então Deus, ele fala, como eu acabei de dizer, eu sou o que sou, né? Trazendo aí para Moisés, naquele contexto, uma coisa bem importante que Moisés precisava entender, que Deus, ele era aquele que eles necessitavam naquele contexto e ele era tudo que eles mais precisavam naquele contexto. Hoje, semelhantemente, Deus, ele também tem sido realmente o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso consolo, o Deus Altíssimo, aquele que nos satisfaz, o Senhor da provisão, aquele que sara a nossa justiça, né? Esse realmente tem sido o Deus presente, o nosso pastor. O nome, ele atribui personalidade aí também a Deus, tá? E a gente falava que o atributo é o que é próprio e peculiar a alguém ou alguma coisa, tá? É aquela qualidade considerada positiva, aquela questão de virtude, aquele sinal distintivo que você fala, olha, aquela pessoa tem tal característica. Pois é, só naquela pessoa que a gente vê tal característica. É aquele excesso, aquela condição. Tá? O caráter é a personalidade, meus irmãos. Então, se você ver aqui, tá, atributos é algo pertencente à pessoa ou à coisa, nesse caso, a Deus. O que pertence à sua essência, não o que sai dele, mas sobre quem ele é propriamente dito. Tá? Nesse sentido, eu quero já avançar com você, tá? Já que a gente recapitulou um pouco sobre a questão de nomes de Deus, tá? Vamos agora buscar saber o que realmente Deus ele é, tá? E eu aqui trago de novo para você, quando a gente fala de atributos de Deus, a gente fala e se refere àquelas qualidades de Deus que constituem o que ele é. São as próprias características de sua natureza, gente. São os próprios anseios aí dele mesmo, são as características dele próprio, tá? Atributos são qualidades permanentes, não podem ser adquiridos ou perdidos, são intrínsecos. Os atributos de Deus são dimensões essenciais e inerentes de sua própria natureza. Se não me engano, falei na semana passada, tire a água do oceano, o oceano vira um deserto, fica descaracterizado, não fica mais oceano. Coloque água num deserto, ele já não é mais deserto, porque ele perde-se a areia, né, que a água vai em cima daquela areia e já descaracteriza um deserto. Não existe mais deserto, não existe mais oceano, se você tira o elemento central, tá? Nesse sentido, Deus, ele é os seus próprios atributos. Os seus atributos distinguem o ser de Deus. Os atributos de Deus realmente traz aí a perfeição de Deus. Ok, gente? Então, eles podem ser classificados em incomunicáveis e comunicáveis. Os atributos podem ser incomunicáveis, ou seja, que não é comunicado com o ser humano, que o ser humano não alcança, não entende, não pode pegar, não pode experimentar, e comunicáveis, sendo atributos aí que o ser humano pode sim, tá? Ter acesso numa fagulha aí a eles, beleza? Nesse sentido, irmãos, cabe dizer que quando a gente fala de atributos de Deus, a gente fala que realmente são essas coisas permanentes e distintivas que podem ser afirmadas a respeito do seu ser. Eu vou fazer aqui um jogo de palavras com você, não um jogo de palavras, mas um teste aqui com você. Por favor, tá? Eu vou te dar 5 segundos para você falar uma característica de Deus. Vai, tá valendo. Legal? Se você falou santo, bondoso, glorioso, se você falou aí alguns termos desse aí, legal, bacana, isso aí, tá? Ou seja, os atributos são as perfeições de Deus, são as coisas inseparáveis dele pela própria natureza, são as coisas que Deus ele é, tá? O Croft ele vai falar, seus atributos são suas perfeições inseparáveis de sua natureza e que condicionam seu caráter, tá? O caráter de Deus ele é um caráter infinito, é um caráter eterno, é um caráter reto, justo, bom. Percebe? São coisas que distinguem esse Deus de qualquer outra coisa. E os teólogos eles têm feito muitas tentativas para ordenar ou classificar os atributos de Deus. Alguns buscam dividir os atributos como segue aí no nosso slide. Vem comigo no slide aí, naturais e morais, tá? Alguns vão colocar como
comunicáveis e incomunicáveis, outros como positivo ou negativo, e absolutos e relativos, tá? Esses naturais, comunicáveis, positivos, absolutos, são todos aí que podem ou não ter relação com o homem, tá? E a gente vai buscar compreender um pouquinho mais sobre essas questões, tá? Continuando ainda, tá? Esses têm sido assim definidos: os atributos naturais de Deus são todos aqueles que pertencem à sua existência como espírito infinito e racional, tá? Os atributos naturais de Deus são todos aqueles que pertencem à sua existência como espírito infinito e racional, tá? Racional, gente, a questão de inteligência, de vontade, de coisas assim mais que funcionam na questão da razão, a questão da racionalidade, tá? E os atributos morais são aqueles que lhe pertencem como espírito infinito e justo, tá? No seu caminho, no seu andar, nas veredas, vamos dizer assim, tá? Quando eu digo vereda, é a mesma coisa de caminhos, tá? Tudo que pertence à questão de justiça são os atributos também morais. Então, os atributos morais são aqueles que lhe pertencem como espírito infinito e justo. Vocês percebem que, tanto no racional como na questão do justo, é espírito infinito. Tudo que pertence a Deus, tudo que sai de Deus, sai num sentido de infinitude. Tá? Ele tem essa característica infinita. Tá bom, gente? Então, os atributos naturais de Deus são todos aqueles que pertencem à sua existência, como espírito infinito e racional, pensante, ser que é inteligente, sábio, bondoso e infinito e justo, no que tange a sua caminhada, no que tange as suas decisões, no que tange também as suas decisões finais, tá? E iniciais também, tá? Ou seja, a gente passa a definir atributos, então, como algo que é especialmente da parte de Deus. E Deus, ele tem seus atributos e a gente vai agora escrever quais são eles aqui, tá? A gente vai começar pelos atributos incomunicáveis, beleza? São aquelas perfeições divinas que não encontram analogia ou semelhança no caráter humano, ou seja, não podem ser compartilhadas com os humanos. Você pode citar um exemplo aí da sua casa? Você pode falar o que Deus ele é que o homem não é. O que Deus ele é que o homem não pode ser. Você pode falar uma coisa aí? O que você falou? Vai lá, 3 segundos para você falar o que Deus ele é que o homem não é. Talvez você falou poderoso, talvez você falou Deus não muda, verdadeiro, justo. Tá? Vamos qualificar esses atributos? Vamos começar lá então? Vem comigo nos slides, irmãos. Tá? Deus ele é existente por si só. A gente chama isso de autoexistência. Com esse atributo queremos dizer que Deus ele baseia sua existência em si mesmo. Nós temos a base de nossa existência fora de nós mesmos, mas Deus não depende de coisa alguma além de si mesmo para existir, tá? Se você puder dar uma pausa aí no vídeo, tenta dar uma lida aí, Êxodo, tá? O Jó 41:11, eu vou ficar com o Jó 41:11, se você puder ler o texto de Atos que a gente tem sempre comentado aí, vai ser bem edificante, tá? E Jó 41:11 diz assim, ó, Jó 41:11 vai falar assim: quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todo o céu é meu. Ó, nossa, olha o que Deus faz. Deus ele vai fazer uma sequência de 70 perguntas aqui para Jó, falando onde você estava quando eu fiz os céus e a terra, onde você estava quando eu coloquei o limite do céu, aonde você... E Deus vai falar, tudo que tem aqui é meu. Quem que me aconselhou, quem que deu alguma coisa para mim, é eu que dou todas as coisas, é eu que faço todas as coisas. Gente, a autoexistência, eu dando discipulado para minha sobrinha Rebeca, e criança sempre tem essa de realmente
duvidar um pouco, porque eles são assim, né? Então ela me perguntou, eu falando um pouco da soberania de Deus, eu falando um pouco da existência de Deus, né? Ela me perguntou, tio, mas Deus não tem pai, Deus não tem mãe, Deus não tem... Né? Ele tem que vir de algum lugar. Eu falei, não, Beca, Deus, ele faz tudo acontecer nele. Por ele nós nos movemos, existimos, por ele nós somos, e ele não veio de nenhum lugar, mas todos os lugares vieram dele. Ele não passou a existir, ele sempre existiu. Por isso que ele dá aquela resposta a Moisés, eu sou o que sou. Deus, ele não teve um início, Deus, ele não tem um fim. Deus, ele dá início e ele finaliza todas as coisas, no entanto, ele não cabe nisso, irmãos. Tá? Então, é muito importante a gente entender que a vida de Deus se baseia nele próprio. Não teve um precursor, não teve alguém para dar a ele a existência. Ele é o que é, ele é a própria vida. Deus, ele é vida em si mesmo e por isso ele pode fazer qualquer outro viver. Deus, ele é esperança nele mesmo, por isso ele pode dar essa sensação, né, essa certeza, essa convicção a todos aqueles que o seguem. Amém? É muito importante a gente entender isso aí. A questão B aí, tá? Além de autoexistente, Deus, ele é imensidão. Deus não é limitado ou circunscrito pelo espaço. Ele não ocupa um lugar no espaço, ao contrário, todo o espaço finito é dependente dele. Salmo 139, versículo 7, dá uma pausa aí e tenta ler esses versículos. Tenta fazer isso para você ver como que vai ser muito mais proveitoso as nossas aulas, tá? Deus, ele é infinito, gente. E é muito importante a gente saber disso, porque isso significa não apenas que Deus é ilimitado, mas que ele é ilimitável. O próprio Deus, ele é ilimitável. Não tem lugar que possa colocar Deus numa caixinha, não tem lugar que caiba Deus, não tem lugar que Deus, ele pode se sentir suprimido, tá? Porque nenhum mundo, nem o universo, nem todas as galáxias do mundo todo podem ter espaço para Deus, tá? Se didaticamente para funcionar, Deus, ele é tão imenso que nem um trono do tamanho da galáxia, tá? Andrômeda, por exemplo, das nossas galáxias poderiam conter, tá? Deus, ele é realmente imenso. E quando a gente fala que ele é imenso, a gente fala da sua imensidão em poder, da sua imensidão em caráter, da sua imensidão em conhecimento, da sua imensidão nos próprios ser dele. É por isso que Salmo 139 vai falar aí, ó, Salmo 139, versículo 7, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haveis de guiar, e a tua mão e a tua destra me susterá. Gente, Deus, ele é imensidão, tá? Não tem espaço algum que possa conter aí a imensidão de Deus. Na infinidade se entende que Deus não pode estar limitado. Limitado pelo universo, pelo tempo e espaço do mundo, ou confinado a uma localidade. Gente, é muito importante a gente compreender isso, tá? Berkhoff, ele vai falar exatamente isso na teologia sistemática dele também, tá? Pensando exatamente na autoexistência, na imensidão, a gente vai ter agora um outro traço da característica de Deus, a eternidade, tá? Autoexistência, imensidão e agora eternidade. Deus, ele não tem princípio nem fim, tá? Pensa em uma linha reta. Pensa numa linha reta, tá? Imagina que você tá com uma, sei lá, você tá com uma caneta na mão. Imagina que você coloca no papel, tá? E você começa a escrever. E essa linha nunca mais acaba. Pensa nisso. No entanto, irmãos, até esse pensamento é um pouco falho, porque esse início teve um começo, não teve? Esse início aí teve essa caneta para colocar e continuar. No caso de Deus, ele não teve princípio, ele não teve que colocar essa caneta e começar a linha, não. Ele sempre foi, gente. Ele sempre foi essa linha contínua, ele sempre esteve ali,
tá? Deus ele não tem um princípio, ele não começou em algum lugar. Ele também não vai acabar em outro lugar, gente. E a gente percebe todo o tempo como isso é real. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Mas ele está totalmente livre do tempo, tá? A gente chama esse tempo de cronos, tá? No grego aí é bem interessante a gente perceber isso. Por quê? Quando a gente lê lá em Gênesis 1:1, por exemplo, criou Deus os céus e a terra. No princípio, vai falar assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Que princípio é esse, gente? Tá? Para nós, o tempo é instaurado ali, ó. Para nós, o tempo começa a existir ali, ó. Ele cria o tempo, porque ele está fora do tempo. Ele cria exatamente essa ideia, essa concepção, o mundo todo, todas as constelações, agora ele faz do tempo, irmãos. E Deus é tão poderoso, Deus ele é tão alto, tão imenso, tão glorioso, que agora ele diz assim, e haja luz, e houve luz. E agora, a partir desse momento que ele cria a energia, a matéria, a partir do nada, agora sim a gente tem essa concepção de tempo. E o tempo agora é escravo de Deus, que trabalha a favor de Deus. E ele interfere onde ele quer, ele faz o que quer nesse tempo, ele não respeita o tempo, sabe por quê? Porque ele vê passado, presente e futuro nas mãos dele. Ele seleciona onde quer, ele vê o que quer, ele faz o que quer, como a gente mexe num cubo mágico, sabe? Como a gente mexe num brinquedo, como eu seguro minha caneca, ele segura o tempo e ele investiga onde quer que ele queira. Passado, presente e futuro. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Ele está livre de toda a passagem do tempo. Ele é o que causa o tempo. E a gente tem algumas referências aí, tá? Se você puder pelo menos ver umas 3 referências, ou todas, para realmente edificação da sua vida, tá? E eu selecionei aqui João 8:58. Antes que Abraão existisse, Jesus ele vai falar, eu sou. Alguns fariseus vão se aproximar de Jesus e eles estavam meio que escandalizados que Jesus ele tinha falado algumas coisas que ele era um pouco mais velho que os fariseus, e os fariseus vai falar, ô, mano, eu não tenho nem 30 anos quase, você não tem nem, tem pouco mais de 30 anos e está falando que é mais velho que a gente, respeita a gente, meu. Os fariseus vão falar, respeita a gente, tá, que é isso, que palhaçada é essa? Aí Jesus vai falar, meu, antes que Abraão existisse, eu sou. Nossa, ele vai quebrar as pernas dos fariseus e dos escribas nesse sentido, porque Abraão foi ele que iniciou a fé cristã, vamos dizer assim, foi ele que desenvolveu isso, porque foi nele que a gente também compreende a questão da justificação pela fé. E Abraão creu, e ele foi justificado pela fé. Foi nele que isso se inicia, né? O patriarca Abraão, Isaac e Jacó, foi nele que a história de Israel começa, gente. E Jesus vai falar, olha, antes da história de vocês acontecerem, eu sou. Olha o que Jesus vai falar. E ele também vai lembrar que o próprio Deus fala que eu sou o que sou. Tá vendo, gente? A questão de Deus Pai, Deus Filho ser o mesmo, Deus Espírito Santo também ser o mesmo, a gente vai pegando essa noção aí já no decorrer da nossa aula, tá? Então, se Deus ele é autoexistente, autossuficiente, tá? Se Deus, vou voltar com você aqui, ó. Se Deus ele é autoexistente, ele é imenso, ele é eterno e ele também agora é imutável. Um outro atributo. Se eu perguntar para vocês na prova o que é imutabilidade, aí você vai ter que me responder assim, ó. É a qualidade de Deus não mudar. Ó, porque, gente, Deus é imutável em seu ser. Imutável significa qualidade de não mudar, tá? E Deus ele é imutável em seu ser, ou seja, ele tem uma qualidade que não precisa mudar, tá? Nas suas perfeições, nos seus propósitos, nas suas ideias, nas suas promessas, tá? Nos seus decretos. Porém, Deus ele age e se sente, porém Deus age e sente emoções e age e sente de modos diversos diante de situações diferentes. A gente vê na palavra de Deus que muitas vezes Deus ele se sente
ele sente algumas coisas aí, tá? Eu quero dar um exemplo para você no Salmos, ainda, Salmo 102, que está escrito assim, ó, 102, 25. Está escrito assim: em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanece. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudará, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Você percebe o que o salmista está dizendo? Que Deus, ele não muda em nada. Ele vai falar que o planeta Terra muda, ele vai falar que as roupas mudam, mas o próprio Deus, ele não tem nenhuma mudança. Em Malaquias 3:6, dá uma pausa e tenta ler esses versículos, por favor, tá? Para você entender exatamente essa ideia de que Deus, ele não muda. E, gente, não existe mudança quantitativa, tá? Ou seja, quando eu falo de quantitativa aqui, eu falo de quantidade mesmo, tá? Deus, ele não pode fazer algo a mais, tá? Deus, ele não pode, assim, ter uma mudança quantitativa, de quantidade numérica mesmo, tá? Porque ele já é totalmente pleno, ele já é totalmente perfeito, ele já é totalmente bom, tá? E ele não pode ter uma mudança qualitativa, de qualidade. Tá vendo essas florzinhas aí? Quem já soprou umas florzinhas dessa aí, na sua infância ou ainda, né, experiente? Você percebe que quando a gente tem aí essas questões de cor, tem uma branquinha, uma amarelinha, azulzinha, verdinha, roxa, não há mudanças de sombra de variação da parte de Deus. Quantitativamente, né, Deus, ele não pode crescer em nada, porque já é a pura perfeição. Ele também não pode descrescer, pois caso fizesse assim, ele não seria Deus. Ele vai ser assim, crescer em, sei lá, em conhecimento. Ele vai diminuir em conhecimento. Quantitativamente não tem essa diferença. Qualitativamente, tá? A natureza de Deus não sofre modificação alguma, tá? Ele não pode ser mais santo, ele não pode ser melhor, ele não pode ser mais justo, ele não pode ser mais amoroso, porque ele é totalmente amoroso, tá? Se na sua oração, por exemplo, você falou, oh, Deus me ama mais, espera aí, calma aí, o que está acontecendo? Deus, ele não pode te amar mais, porque a Bíblia declara que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, né, para morrer por nós. Deus não pode te, irmão, Deus não pode te amar mais, porque ele te ama infinitamente, com imensidão, de eternidade a eternidade, ele te ama. Tá percebendo? Desde a fundação do mundo, é um amor muito imenso, é um amor que sobrepuja muita coisa, que passa do nosso intelecto. Deus, ele ama, e quando ele ama intensamente. Deus, ele é justo, e quando ele é justo integramente. Deus, ele é perfeito, gente, em todas as coisas. Ele não pode ter como onda no mar. Ele não é como eu e você, que muda constantemente. Tá? Aconteceu um problema na nossa casa, tem uma doença, aconteceu um acidente, aconteceu qualquer coisa, a gente já fica triste, a gente já fica abalado, a gente, meu Deus do céu, por que está acontecendo isso? A gente muda com o tempo, a gente muda com as coisas, com as situações, nosso cabelo cresce, né? A nossa sobrancelha tem que às vezes fazer, realmente as espinhas acontecem, muitas coisas no nosso corpo muda, de uma criança para um adulto. Deus, ele não tem sombra de variação alguma, tá? Deus, ele não se torna mais ou menos santo, Deus não se torna mais ou menos amoroso, mais ou menos alguma coisa. Deus, ele é plenamente perfeito, imenso, autoexistente, eterno. Amém? Está para dar um glória a Deus aí? Ou seja, nesse sentido, se Deus, ele não tem variação alguma, como diz Tiago 1,17, a gente percebe que tudo que Deus faz não pode dar errado. E alguém que não muda de ideia não pode ter nada de errado, gente. Então, esse atributo nos revela que a pessoa de Deus, ele não erra em teus caminhos, tá? Ele não erra em nada.
A imutabilidade ela não pode ser confundida com imobilidade. Deus ele é ativo em tudo que ele faz. Quando se trata de aplicar seu julgamento justo ao mundo, quando ele está agindo fora dos seus santos propósitos, tá? Assim, gente, ele nunca, na verdade, desculpa, ele nunca age fora dos seus santos propósitos. Tudo que Deus ele faz, ele realmente faz segundo o seu santo e justo e bom propósito, tá? A gente precisa compreender exatamente essas questões aí, ok, gente? E aqui eu também trago para você algo para a gente conversar na terça-feira, tá? Tenho tentado fazer isso constantemente. Ó. Se Deus ele é imutável, como a gente vai harmonizar os textos bíblicos que dizem que Deus não se arrepende, né? Números 23, 19, 1 Samuel 15, 29, que vai falar que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas em outras passagens a gente vê que Deus ele se arrepende, como Gênesis 6:6, quando na passagem de Noé, Deus olha para a humanidade e ele vê que Nimrod, né, faz aquela coisa toda errada, eles fazem até a Torre de Babel, e Deus ele olha para aquilo, né, e fala, meu, esse mundo está perdido, eu me arrependo de ter feito fome. Como que a gente vai conciliar exatamente esse atributo, né, com essas passagens? Não só Gênesis 6:6, mas quando Deus ele se aproxima de Moisés e fala, ó, Moisés, eu me arrependo de ter feito o homem. Como que funciona? Segundo Samuel aí 24:16 também, tá? Dá uma pausa e confirma e confere esses textos dele para você ver como que a gente vai conciliar a imutabilidade, a qualidade de não mudar com esses textos, irmãos. Deus muda ou não muda? Vamos conversar terça-feira, tá? Vamos lá então, a gente vai passar também para a questão da onipresença, onipotência e onipresença, onipotência e onisciência, tá? Se você quiser, tá? Já antes disso, ler o Salmo 139, acho que vai te ajudar muito, porque no Salmo 139 você vê as características da onipotência, onipresença e onisciência. Você vai perceber aí exatamente estes três atributos da pessoa de Deus, tá? Além de outros, como eu falei para você, o Salmo ele é um dos livros que mais demonstra os atributos de Deus, tá? Não se engane, mas os Salmos ele realmente, se você quer conhecer a Deus, compre bons livros, sim, estude, mas leia os Salmos. Leia os Salmos, coma como arroz e feijão, lamba como mel, porque você vai aprender quem é a pessoa de Deus, tá? Então, a onipresença, a palavra oni, tá? Vem de um termo omnis em latim, aí, que significa todo, tá? Todo ou tudo. Todo ou tudo. E presença vem também da palavra latina aí também, tá? Que representa exatamente o que você vê aí, presença. Então, toda presença. Toda presença. Assim como Deus ele é ilimitado, tá? Na sua autoexistência, na sua imensidão, na sua eternidade, né? No seu alcance, né? A gente percebe que então Deus ele é ilimitado e infinito com respeito ao tempo, também ele é ilimitado com respeito ao espaço, gente. Deus tem tamanho, Deus não tem tamanho nem dimensão espacial e está presente em todo lugar. Tá? Eu vou ler um texto para você, bem interessante, só que eu quero falar algo para você, tá? Primeiro, não existe lugar que Deus não esteja, tá? Não existe lugar que Deus não entre. Deus está no prostíbulo, por exemplo. Deus está num quarto onde pessoas estão fazendo imoralidade. Deus está na cadeia, por exemplo. Deus estava no quando eles Deus está deixa eu ver, quer ver? Na Ucrânia lá, vendo toda guerra, toda a perversidade do mundo, né? Deus estava no Holocausto quando mais de 3 milhões de judeus morreram. Como que funciona essa relação? Se Deus está no local, e aí? Né? Eu quero começar falando isso aí exatamente para vocês, irmãos.
Deus ele não tem dimensões espaciais. 1 Reis 8, 27, dá um pause aí e tenta ler esses textos aí. Não tem lugar que Deus ele não esteja. Ele realmente dimensões espaciais não podem banir. Deus não é que nem Wi-Fi. Nossa, fecha a porta, o sinal já fica ruim. Né? Antes, pelo contrário, o próprio Jesus ele vai falar, quando orardes, fecha a porta do seu quarto, se tranca no seu quarto, esquece todas as coisas e me busque. Não é assim? Porque Deus ele vai estar lá. Tá? Ele está presente também para punir, tá? Para sustentar, para abençoar. E Deus, por exemplo, está no inferno, gente. Alguns chamam o lugar, o inferno, de ausência de Deus. Tem um S a mais ali, mas liga para isso não, tá? O inferno, por alguns teólogos, ele é chamado de ausência de Deus, tá? Tá, inclusive na sua apostila aí. E eu não concordo muito com isso não, tá? Para mim, o inferno também, ele tem o nome de justiça perfeita de Deus. Porque a justiça de Deus, ela é aplicada em dois sentidos. Ou você crê em Jesus Cristo para ser livre do pecado e, por assim dizer, livre da condenação, ou você vai para o inferno e vai pagar a eternidade, o preço do inferno, né? O preço do pecado. Ou você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e é salvo e vive uma eternidade com Deus no paraíso maravilhosamente bem, ou você nega ao Senhor Jesus e vai pagar o preço do pecado no inferno, uma eternidade. Por isso que realmente o inferno ele é tido como a justiça também perfeita de Deus. A justiça perfeita de Deus ela tem esses dois sentidos, ou em Cristo ou no inferno, ou em Cristo ou no inferno. Nesse sentido, tá? Deus ele está no inferno, gente? Eu falo que sim, a apostila vai falar que o inferno é a ausência de Deus, mas eu digo para os irmãos que Deus ele se manifesta no inferno com justiça. Deus ele comanda o inferno também. Deus ele comanda todas as coisas. Deus ele governa todas as coisas, irmãos. Tá? Não tem parte física ou espiritual que Deus não detenha. Não tem parte física ou espiritual que Deus não esteja ali. Deus ele está em todos os lugares, inclusive nos lugares celestiais, espirituais e físicos, tá? Então, a onipresença de Deus ela é entendida sim nesse sentido. Com base nessas ideias, a gente passa realmente a compreender a onipresença de Deus, tá? Deus ele se manifesta de diferentes formatos aí em diferentes lugares. No prostíbulo ele manifesta a sua presença lá? De maneira alguma. Ele vai manifestar a sua presença na igreja, onde as pessoas estão adorando, exaltando, glorificando o nome dele, não é assim? Tá? Na guerra, por exemplo, ele manifesta a sua presença? Não, né? Ele vai contemplar os justos e os bons ali, e os ruins e os malignos. No entanto, ele vai se manifestar de diferente forma. Em cada lugar, Deus ele realmente se manifesta. Tá? Ele percebe as coisas de diferentes formatos, de diferentes formas aí, tá bom, irmãos? A gente passa aí também a compreender a questão da onipresença, e a gente vai para a onipotência, já que oni, tá? Tudo ou toda, tá? Potência significa todo poder. Deus ele tem todo o poder. E esse atributo ele é curioso também, tá? Porque ele é um atributo que Deus, né, de Deus que lhe permite fazer tudo que for da sua santa vontade, tá? É um atributo que faz com que Deus ele possa fazer o que ele queira, tá? Segundo o próprio propósito da sua própria vontade, assim como diz Efésios 3:20. Se você quiser dar uma conferida lá, dá uma pausa e procurar, tá? O termo onipotência vem do latim, né? Como eu já acabei de falar para os irmãos, tá? E Deus ele pode fazer o que deseja, irmãos, mas com sua vontade é limitada por sua natureza. Isso significa que ele pode fazer qualquer coisa que esteja em harmonia com suas perfeições, tá? Por exemplo, Deus pode mentir? A sua natureza deixa ele mentir? Deus pode ser injusto? A sua natureza deixa ele ser injusto? Deus pode, sei lá, fazer alguma maldade? A sua natureza deixa ele ser mal? Qual que é a natureza de Deus?
existência, imensidão, eternidade, né? A gente vai ver aí que Deus ele é bom. Alguém bom, perfeitamente bom, pode fazer maldade? Tá? E algumas pessoas, né, vão falar que Deus pode fazer uma rocha que ele mesmo não aguente. Uma pergunta que muitas pessoas fazem. Porque se ele pode fazer essa rocha, ele mesmo não aguente, logo e ele não vai aguentar algo que ele mesmo fez. Então isso entraria em contradição, tá? E causaria um pane no sistema. No entanto, tá? A gente responde essa indagação exatamente falando que Deus ele faz todas as coisas segundo a sua natureza, que é boa, perfeita e agradável. Deus ele nunca vai fugir do que ele realmente tem dentro de si, tá? Deus ele nunca vai fugir da sua própria natureza. Deus ele dá a lei para nós, mas também ele mesmo segue as próprias leis dele, tá? Amém? Vamos lá, tá? Um outro atributo que eu não vi na apostila, mas eu gostaria de falar para você, tá? Eu trago aqui para você a questão da soberania, tá? É a qualidade ou condição de soberano, superioridade, derivada de autoridade, domínio, poder. Eu quero começar a ler aí com você. Se você conseguir dar um pause no vídeo para ler esses versículos, eu coloquei todos eles aqui, tá? No próprio na própria tela, então eu vou ler aqui o de Daniel, tá bom? Quero ler o de Daniel, mas aí você pode ler aí Lucas, porque para Deus nada é impossível, Apocalipse, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Lê esses versículos calmamente aí para você entender o que eu quero falar. Deus ele é soberano. Soberano significa estar acima, tá? Condição de estar em primeiro, tá? Autoridade elevada, dominante, né? Poderoso. Daniel 4:34, 35 vai falar assim, tá? Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Olha a declaração de Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha acabado de passar por uma experiência bem complicada. Eu convido você a dar uma olhada no que Nabucodonosor virou. Mas quando veio aí a consciência dele, quando veio o fim daquela experiência, ele vai fazer essa declaração e vai reconhecer que o reino de Deus é sempre eterno. Deus é único, Deus é soberano. Tá? O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Vem comigo no slide. Tá? A afirmação que Deus é absolutamente soberano na criação, na providência e na salvação, é basicamente a crença bíblica, tá? Da soberania, gente. A visão de Deus reinando no seu trono é repetida muitas vezes. Gente, dá uma olhada nessas referências aí, ó. 1 Reis 22:19, Isaías 6:1, Ezequiel 1:26, Daniel 7:9, Apocalipse 4:2, conforme Salmos 11:4. Gente, é muita referência, tá? Somos constantemente lembrados, em termos explícitos, que o Senhor, Javé, reina como rei, tá? Exercendo o seu domínio sobre grandes e pequenos igualmente. Também tem eu fiz a questão aí de pegar referências exaustivas aí para você, tá? Ver exatamente essa concepção. O domínio de Deus é total, gente. Ele determina com o mesmo tempo escolhe realizar, tá? Tudo que determina. E nada pode deter o seu propósito ou frustrar os seus planos. Ele exerce o seu governo no curso normal da vida, bem como nas mais extraordinárias intervenções humanas. É ele que resolve, ele que faz, ele que salva, ele que realmente traz julgamento e juízo. Deus é esse Deus todo-poderoso, é esse Deus que aqui nós servimos, é esse Deus aqui a gente precisa reverenciar com todo temor e santo tremor, irmãos. Esse é o nosso Deus, tá? Vem comigo ainda no slide. Falamos um pouco dos atributos incomunicáveis, tá?
incomunicáveis. A gente falou um pouco aí. Eu tenho uma ponderação para fazer depois, mas daqui a pouco eu faço, tá bom? Que o tempo brama contra mim nesse momento, tá? Espero que você esteja entendendo. Qualquer novidade, me avisa, me dê seu feedback, por favor. Já tem que melhorar nisso, tem que ser mais claro, tem que falar mais devagar. Me ajuda, por favor, tá? Para você melhor, você tem que ser mais objetivo, mais claro, tá? Ter mais coerência. Me ajuda, por favor. Eu não vou pegar mal com você, não, tá bom, meus irmãos? Ó, na apostila, então, no 5.22, atributos comunicáveis, tá? Estes podem ser compartilhados conosco e subdividem-se em atributos mentais e atributos morais, tá? Atributos mentais que pertencem, tá? Realmente questões internas e morais que pertencem a questões externas, tá? Então, em primeiro lugar, um atributo comunicável é a questão da onisciência, conhecimento, tá? Mas, falando da pessoa de Deus, eu quero que você leia aqui comigo, com a onisciência de Deus, queremos dizer que ele conhece a si próprio. E todas as outras coisas, gente, que sejam reais ou apenas possíveis, que elas sejam passadas, presentes ou futuras, e que ele conhece perfeitamente e por toda a eternidade. Ele conhece as coisas imediatas, simultâneas, completas e verdadeiramente. E ele conhece também as melhores maneiras de chegar aos fins desejados. Quando nós falamos que é necessário cometer ou falar uma mentira para ser bem visto ou para ganhar algum prestígio ou até mesmo para manter alguma coisa na nossa vida, isso não é muito interessante para o cristão, tá? Quando você olha para Deus, você percebe que as decisões iniciais, as medianas e as finais são todas tidas aí em santidade. O homem, ele sempre quer desviar o caminho, né? Ele começa, você já conheceu aqueles crentes que começaram bem, caminhando, mas no meio do caminho ele dá uma curva assim, ele fala, meu Deus, o que está acontecendo? Para com Deus, isso não é visto, porque ele realmente conhece e sabe todas as coisas, gente. E para ele, esse caminho tá, é perfeito. Para ele, né, ele traça todas as suas decisões com as melhores maneiras de chegar sempre aos fins desejados que ele mesmo quer, ele mesmo decreta, tá? Deus, ele não é como um Deus, desculpe o termo, mas idiota, tá? Do panteão grego, que os deuses brigam entre si, aqueles deuses, né? Nossa, a gente vê aí os filmes de Thor, a gente vê os filmes aí onde deuses eles estão brigando entre si, Loki, né? A gente vê Zeus. Gente, os deuses brigando entre si, querendo posições e etc. Deus, ele é um Deus único, tá? Não existe outro Deus além deste nosso Deus. E este nosso Deus, ele traça todos os caminhos mais santos, mais leais, mais retos, tá? E ele conhece muito também as melhores maneiras de chegar aos fins desejados. Ele conhece todos, gente, não tem como você brincar de esconde-esconde com Deus. Não tem como você esconder um pecado seu, não tem como você esconder alguma coisa que você fez. Sabe aquela mancha, sabe aquele pecado mais obscuro da sua vida? Que você escondeu para todas as pessoas, sabe? Aquilo que você fez contra as pessoas que estão ao seu redor. Gente, não tem como esconder isso de Deus. Por isso que, para o cristão, isso é leve. Porque ele sabe disso e o crente confessa os seus pecados. Ele fala, Deus, eu não consigo esconder nada. O cristão, ele é transparente porque ele conhece a onisciência de Deus. O cristão, ele é transparente porque ele sabe que não tem como esconder nada de Deus. O mundo, ele quer esconder muitas coisas de Deus, mas não funciona, tá bom? Tem algumas referências, eu convido você, tá, a ler essas referências e principalmente o Salmo 139. Leia o Salmo 139 para você entender esses 3 atributos de Deus, tá bom? Vem comigo aí no slide, tá? A sabedoria também, como a gente está falando que Deus ele é onipotente, que significa o quê? Onisciente, que significa o quê?
e onipresente, que significa o quê? Tá? Já que você falou aí, eu acredito assim, tá? Você já dominou todos os três termos aí, ou lembrou pelo menos, tá? Deus também, além de tudo isso, ele é sábio, tá? Deus, ele é sabedoria. Ele sempre escolhe as melhores metas e os melhores meios para alcançá-las, gente. Os propósitos, os objetivos, os seus decretos. Por isso que na Bíblia também é chamado de Deus único e sábio. Romanos 16, 27, o apóstolo Paulo falando. Jó também vai falar que Deus, ele é sábio de coração, tá bom? A sabedoria de Deus, ela se revela na criação. Gente, é só você olhar para o seu próprio corpo, olha seus dedos, que capacidade de pegar um copo, gente, que complexidade, não é? Olha o que o ser humano inventou, o celular, olha a nossa maneira de se comunicar, olha o que o ser humano inventa com a inteligência que o próprio Deus deu, tá? Mas eu não quero dizer só inteligência, eu quero dizer sabedoria, o poder de tomar decisões para a glória de Deus. Isso realmente o ser humano pode viver também, tá? Olha a sabedoria de Deus no plano redentor, tá? Que é aqui, ó, segundo tópico aqui, gente, no plano redentor, de Gênesis a Apocalipse. Olha como Deus preservou as genealogias, como Deus preservou homens e mulheres, como Deus protegeu milhares de pessoas até que o próprio Senhor Jesus Cristo pudesse vir. Vocês se lembram, irmãos, que os reis do Herodes, mandou matar todas as crianças, a começar por Moisés lá, matam todas as crianças. Moisés foi lançado no rio e foi achado pela filha de Faraó. Ele foi criado realmente na cultura egípcia, no entanto Deus preservou ele para que por ele ali, pudesse o povo do Egito ser liberto, agora os hebreus pudessem ser arrancados à força lá do Egito. Então Deus, ele preserva toda essa nação, Deus, ele preserva toda essa gente, né? Os profetas vêm, eles vão afirmando, vão falando, olha, vocês precisam se arrepender. Então, Jesus Cristo vem porque chegou a plenitude dos tempos, chegou o dia ideal do nascimento de Jesus. Jesus, ele nasce, tá? Ele vem ao mundo, ele morre, e agora ele também ressuscita. E a gente percebe que os anjos, quando os discípulos estão olhando para cima, que nem bobos, né, como eu faria também, agora eles ficam lá olhando para cima e falam, meu Deus. Aí o Gabriel fala, ei rapaziada, ó, por que vocês estão atônitos olhando para cima? Da mesma forma que ele subiu, ele haverá de vir. Olha a sabedoria de Deus em todo esse plano, né? Olha a sabedoria de Deus em toda a salvação do homem, né? A sabedoria de Deus, ela é revelada na redenção, irmãos, tá? Por isso que o apóstolo Paulo vai fazer aquela canção, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, assim, a ele a glória. Gente, a gente percebe que quando a gente considera realmente como a mensagem do Evangelho chegou para nós, a gente percebe e vê categoricamente a sabedoria de Deus. Coisa essa que homem algum poderia ver, nem olhos puderam ver, nem ouvidos puderam ver o que Deus ele tinha preparado para aqueles que creram nele. E esse que ninguém podia imaginar é o próprio Evangelho. O Evangelho se aproximou de nós graças à sabedoria de Deus, graças realmente à inteligência de Deus, graças ao conhecimento de Deus, tá? E quando a gente fala onisciência, realmente, né, a gente fala assim para você olhar para o seu próprio corpo, para as suas veias, para a sua mão, para o seu ser, para a sua inteligência, para o seu cérebro, né, para as coisas que o próprio homem consegue criar. Perceba, né, olhe as estrelas do céu, veja quantas e quantas milhares, e Deus ele conhece o nome de cada um. Deus ele chama as estrelas do céu realmente com um nome. Deus ele sabe os cabelos, os fios dos cabelos da sua cabeça. Deus ele sabe os seus problemas, os seus defeitos, as suas falhas. Deus ele sonda, escrutina, né, a sua vida mais do que você imagina, meu querido, tá? E uma pessoa que entende isso, ela vai ser diferente. Uma pessoa que compreende isso, ela vai compreender realmente um pouco mais aí em oração, ela vai se comprometer um pouco mais na sua vida, sabe por quê? Porque ela conhece Deus onisciente, onipotente, onipresente, imutável, ela tem o Deus soberano que ela tem, tá?
Se você quiser saber um pouco mais sobre a sabedoria, tá? Leia aí também Provérbios capítulo 3, sobre a sabedoria de Deus que grita alto. Ela clama pelas ruas, ela grita, ela esperneia para que realmente nós possamos se chegar até ela. Mas parece que muitas vezes a gente fecha os nossos olhos, né? A questão dos atributos morais, gente, a pureza, tá? Moral se refere à isenção absoluta de Deus em relação a tudo que seja perverso ou mal, tá? Vamos pular aqui do sabedoria agora para a santidade. Santidade, tá? Significa separação de tudo que é impuro, tá bom? Com a santidade de Deus a gente quer dizer que ele é absolutamente separado de todas as suas criaturas e exaltado sobre elas. E que ele é igualmente separado da iniquidade moral e do pecado. Deus, ele é tão santo, 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 que ele não pode contemplar maldade alguma. O pecado não pode se aproximar de Deus. O pecado não pode se colar ali com Deus, tá? A santidade ocupa o primeiro lugar entre os atributos de Deus. É o atributo pelo qual Deus queria ser conhecido nos tempos do Antigo Testamento. E, de fato, ele foi, né? A santidade dele. Nem um boi ou nenhuma pessoa, quando Deus ele se manifesta lá no monte, tá? Monte Horebe, né? Nenhum boi podia tocar no monte, porque se o boi tocasse no monte, o boi morria, tá? Quando a arca da aliança também era levada nas costas, realmente, dos levitas, ela não podia ser tocada. Até então, um certo rapaz lá escorregou e tocou na arca, ele morreu, irmãos, só porque ele tocou na arca, tá? E morreu, tá, irmãos? A arca, se você perceber como que a arca ela era levada, ela era tida no Antigo Testamento, você vai perceber que a santidade ela era muito levada a sério, tá? E pensa num trem agora, pensa num trem. Pensa que no primeiro vagão desse trem, você tem o nome desse vagão de santidade. E todos os outros vagões, tá? Eles começam realmente a seguir a questão da santidade. Tá? Todos os outros atributos eles são norteados pela santidade de Deus. A santidade de Deus é a traça ou parâmetro que seu povo deve imitar. Tá? Ser santos, como santos, o nosso Pai Celestial, é o que Jesus fala no Sermão da Montanha. Tá? A perfeição de Deus é um modelo para o nosso caráter moral e motivação para a nossa prática religiosa cristã. Tá? Então, quando a gente fala de santidade, a gente fala que Deus é puro, perfeito, ele é separado de toda coisa que conspurca pecado, que é ruim, ele está afastado de toda coisa. Existe um abismo gigantesco entre o homem e Deus, e esse abismo ele é causado exatamente pelo pecado. E tem que ter uma ponte para se aproximar de Deus, e essa ponte se chama Jesus Cristo, o justo e o santo. E através deste Jesus Cristo a gente consegue caminhar até Deus, porque quando Deus olha para mim e para você, ele vê Jesus Cristo, tá? O santo, o justo, e é só assim que o cristão pode falar com Deus, tá? Sem o qual não existe outra possibilidade. E nesse sentido, gente, a perfeição de Deus, ela é um modelo para a nossa vida cristã, tá? E é muito importante a gente compreender isso, que os profetas, por exemplo, eles tiveram uma pequena visão da santidade de Deus. Um deles caiu, né? Isaías, por exemplo, ele cai prostrado quando ele olha a santidade de Deus. No capítulo 6 de Isaías, você percebe isso. Jeremias, quando ele também percebe a santidade de Deus, ele tem uma visão, ele cai de joelhos e ele vai falar, eu sou muito novo, quem sou eu para fazer isso? Tá? João, o apóstolo, lá em Apocalipse 5, ele chora amargamente, ele fala, quem é digno de abrir o livro? Ninguém. Então, quando ele ouve uma voz, ele realmente se prostra como quase morto. Então é necessário Jesus tocar ele e falar, levanta, eu tenho que mostrar muita coisa ainda para você. A maioria dos personagens bíblicos, quando viram a santidade de Deus, eles quase que caem como morto, tá? Porque a santidade de Deus é o atributo mais exaltado na Bíblia. Tá? O atributo de Deus
Santidade é o atributo mais exaltado da Bíblia, e a gente precisa muito, muito, muito também colocar a santidade de Deus aí no lugar central que ela merece, tá bom? Tem muito crente brincando com a santidade, tá? Aqui a questão da retidão, tá? A segunda dimensão da pureza moral de Deus é a sua retidão. Isso é algo como a santidade de Deus aplicada a seu relacionamento com os seres. Pensa que Deus ele faz leis, mas só que ele não é um hipócrita e esquece tudo isso e fala, faz o que eu falo e não faça o que eu faço. Pensa agora que Deus, ele, além de dar leis, ele cumpre as suas leis. Ele é reto, ele é sensato, ele é coerente, ele tem coesão. Pensa nisso, é exatamente retidão. Retidão vem de reto. Deus, ele é reto, Deus, ele é justo, Deus, ele sabe o que está fazendo e é por isso que ele fala para os outros fazerem, tá? A retidão de Deus significa, acima de tudo, que as leis de Deus é a expressão fiel da sua própria natureza e é tão perfeita quanto ele, tá? Ela é a fase da santidade que Deus que é vista em seu tratamento com a criatura, tá bom? Mas a retidão de Deus também significa que seus atos estão de acordo com a lei que ele mesmo estabeleceu. Assim, em suas relações ou em suas ações, Deus é descrito como alguém que faz o que é certo, sempre, sempre, sempre. Deus ele nunca vai errar, irmãos, tenha certeza. Amém? E justiça aqui também, tá? A gente vai ler aí no Salmo 145. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Então a gente vai ver aí, ó, que justiça quer dizer um dos atributos divinos, tá? Que sempre age segundo o que é justo e que ele mesmo é parâmetro definitivo do que é justo. Irmãos, é muito importante a gente entender e compreender essa parte, porque muitas pessoas falam que se Deus ele é amoroso, ele não pode condenar as pessoas, tá? Que o amor de Deus não ia condenar, que Deus tirano é esse, que Deus tirano é um Deus que condena milhares de pessoas. Aonde está o amor de Deus? Mas eles se esquecem que Deus ele é justiça, gente. Ele colocou regras, ele não pode passar a mão, ele não pode esquecer das próprias leis, da sua própria natureza para salvar pessoas, tá? A palavra foi nos dada. Jesus veio ao mundo e a Bíblia diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, mas todo aquele que nega já está condenado. Isso é uma lei de Deus para com ele mesmo. E se ele não cumprir isso, ele não é Deus. Vocês irmãos estão entendendo? É por isso que muitas pessoas irão para o inferno, por causa da justiça de Deus. Porque Deus deu uma palavra, Deus manifestou a sua graça, a sua misericórdia, mas milhares de pessoas não aceitaram isso. Mas nunca ouviu falar. Mas eles nunca tiveram a oportunidade de ouvir falar. Deus ele é justo e ele nos deu esse papel e essa função. Anunciar essa palavra, e por isso que existe essa questão da condenação, irmãos, tá? Assim é necessário que Deus ele puna o pecado do pecador. Não existe pecado e é punido sem o pecador. Todo pecador vai ser punido pelo seu pecado, porque qual que é o salário mesmo do pecado? É a morte, irmãos. O salário do pecado é a morte. Isso é justo. Se você trabalha, você quer um salário, não é assim? Trabalha o mês todo, tá? Ou 15 dias você vai querer o vale, ou 30 dias você vai querer seu salário. E o salário do pecado é a morte. O mundo está em trevas, no pecado. E o salário deste mundo perverso é a morte, porque é a justiça de Deus. Deus ele é justo. E o crente também precisa ter esse caráter justo, tá? E é muito importante aí a gente alimentar essa questão da justiça de Deus, tá? A justiça de Deus e o amor de Deus não são incompatíveis. Antes, a justiça e o amor se encontram. A verdade e a paz se beijam. Salmos 85 também. É muito importante a gente compreender isso. Para a gente parar de falar que Deus ele é tirano. Não, Deus nossa, não ama tanto assim como eu pensava. Deus ele ama em escala infinita. Mas o mesmo tanto que Deus ama é o mesmo tanto que ele é justo. O mesmo tanto que Deus é bom
é o mesmo tanto que ele é irado. Ao mesmo tanto que Deus ele é misericordioso, é ao mesmo tanto que ele é reto. Os irmãos estão percebendo que não tem atributo mais ou menor, tá? Todos eles são levados pela santidade, são conduzidos. Imagina o trenzinho, tá? Tem trem correndo, a santidade é o que leva. Quando as pessoas afetam a santidade com o seu pecado, elas ativam imediatamente a justiça de Deus. E todos afetaram, né? E ativaram a justiça de Deus. E se a justiça de Deus ela é ativada, vamos dizer assim didaticamente, tá? É necessário essa questão de punição. Ou pune o homem pecador com condenação, ou pune o filho com amor eterno. Não é assim? Jesus, por isso que Jesus ele vem isso. Jesus ele precisa vir, né, para salvar o pecador, porque Deus, quando é justo, ele pune quem? O próprio filho, para que você, querido, não seja punido, mas antes salvo da justiça, da ira de Deus. Tá? Santidade, vagãozinho, justiça, ira, graça, amor, misericórdia. Gente, olha esse vagão fazendo sentido pra gente, tá? Aí a gente começa a perceber. Eu vou tentar escrever isso aqui, vou tentar fazer com você um trabalhinho desse aí, tá? Aí a gente pega aí a integridade, tá? A genuinidade, a verdade, a fidelidade. Gente, é muita coisa, e o horário já estourou, tá? É muita coisa pra gente ver. Por quê, gente? Como eu falei para os irmãos, essa aula, né, de doutrina de Deus, ela, no século XVIII, era uma das aulas que mais fazia sentido. E para mim ainda hoje é mais um. O homem toma conta, né? Gente, a gente precisa voltar às lições de conhecer o nosso Deus, para que a nossa vida também seja relevante aí para com Deus, tá? Ainda tem alguns bondade, mas eu acho que eu vou ter que falar isso aí a semana que vem, tá bom, irmãos? Porque vai ser importante, tá? Eu vou fazer o trenzinho para você compreender o que eu estou dizendo, para a gente entender aí a questão dos atributos de Deus, tá? Amém, irmãos? Então eu termino aqui para você, eu acho que já falei mais de 1h10 aí. Espero que os irmãos tenham entendido, compreendido, tá? Quero que os irmãos também tenham em mente que você pode dar uma devolutiva para mim e eu não vou ficar triste ou chateado se você me criticar. Por favor, me ajuda para ser melhor para os irmãos, tá? Se eu estou falando muito rápido, você tem a opção de ir no YouTube e diminuir a velocidade para que a gente possa ajudar um ao outro aí, tá bom, galera? Espero que você fique bem, espero que sua manhã, tarde ou noite seja abençoada em nome de Jesus, tá? Eu quero orar com você, tá? Para que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos faça entender um pouco mais os atributos dele. Amém, irmãos? Feche seus olhos aí, então, comigo, por favor. Senhor Jesus, eu quero agradecer a oportunidade que o Senhor me deu. Graças te damos, Pai. Eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor nos dê mais desejo, mais vontade de conhecer o Senhor. Deus, ajuda os teus filhos a passar um pouco mais de tempo nos salmos, para conhecer um pouco da tua palavra, um pouco mais da sua pessoa. Ajuda-nos também a conhecer um pouco mais também o Senhor lendo a apostila aí do curso, né, participando das aulas, assistindo, nos dá mais capacidade intelectual, física, mental, espiritual, Deus, para que a gente possa estar mais engajado na tua palavra. Senhor, nos ajuda, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, para glorificar o seu nome, Deus. Eu te amo, nós te amamos, nós te queremos, Pai. Abençoe cada filho seu nesta oportunidade que o Senhor nos tem dado, Pai. Obrigado, querido Deus, em nome de Jesus eu oro, Deus. Amém.